Queridos, graça e paz, louvamos ao Senhor por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço, o meu e o da irmã Lourdes, a todos os irmãos da IBAM, corpo diaconal, toda a liderança, a todos os pastores, obreiros, missionários, presbíteros, diáconos, seminaristas e aos pastores da nossa Convenção Batista Nacional. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. E o nosso abraço também aos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa dar oportunidade a vocês para muito em breve nós estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje vamos meditar, queridos, no Salmo 3. Davi aqui expressa pontos contundentes da aflição que ele passou nesse contexto. E vamos ler o Salmo. Ele é bem pequenininho, mas tem uma mensagem profunda. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus por isso. Queridos, quando nós estamos examinando este cântico de louvor a Deus, Davi expressa neste salmo, a epigrafia aqui diz, a confiança em Deus na adversidade. Quando nós estamos examinando o segundo livro de Samuel, no capítulo 15, é o que está embasado, esse contexto que é narrado aqui de uma forma poética, de um hebraísmo muito forte, neste cântico, quando Davi estava sendo perseguido, por incrível que pareça, pelo seu próprio filho. Foi o período mais difícil que Davi passou. Davi, em toda a sua trajetória de guerreiro, de homem de Deus, de servo do Senhor, de chefe da nação, do rei mais proeminente de Israel, mas ele nunca passou por um período tão difícil quanto este, após aquele desastre que aconteceu, podemos dizer assim, aquela catástrofe espiritual que aconteceu na vida de Davi, com o adultério, com Betseba e o assassinato do seu esposo Urias. E Deus mandou o profeta Natã, a gente vê isso em 2 Samuel capítulo 12, 10, 11, 12. Deus mandou o profeta Natã dizer para ele que o que ele fez no oculto, chegaria um tempo que todo mundo iria ver o que algo ia acontecer, não de fora, mas de dentro da sua casa. E agora Davi está passando por um apuro tremendo. O seu próprio filho, Absalão, passou conspirando contra Davi 4 anos, tentando usurpar o trono de seu pai, de uma forma bem sorrateira, de uma forma muito sagaz. Quando o povo chegava para resolver as questões com seu pai, ele ia, cumprimentava o povo beijava a sua mão e ele dizia, se eu fosse juiz entre vós. E nesse contexto aqui, o povo estava totalmente voltado para Absalão. Davi estava nesse período sem a sua popularidade que ele tinha. Isso não era outra coisa. Foi a consequência do pecado que aconteceu. Porque consequência do pecado se vivencia aqui. No céu não. No céu é gozo, é glória, é manifestação, é muita alegria, vai ser bodas. Mas as consequências do erro, da transgressão, se vivencia aqui. E Davi, aqui neste salmo, mesmo neste cântico de louvor a Deus, ele começa dizendo assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Aí no verso 2 ele continua dizendo assim: muitos dizem para mim, não há salvação para ele
em Deus. A situação estava tão caótica que a opinião pública, podemos dizer assim, naquele contexto em Israel, estava sendo veiculado que nem o Salvador, nem o Yeshua poderia dar vitória a Davi, naquele contexto. E foi um momento difícil para Davi, porque se fosse uma luta externa, lutando contra um inimigo de fora, Davi, como era um homem valente, um homem de guerra, com certeza tinha um equipamento, tinha um agrupamento fortíssimo para combate, teria iniciado uma batalha para derrotar este inimigo. Mas agora ele não pôde fazer porque o inimigo era dentro da sua própria casa, o filho que ele mais amava, Absalão. E aqui no contexto, no verso 3, ele diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Em primeiro lugar, ele esboça para Deus a angústia, o momento de adversidade. Mas aqui no verso 3, ele fala que Deus é a sua glória, que Deus é o seu escudo, que Deus exalta a sua cabeça, que Deus era o que ele tinha de saída, porque Deus era a glória de Deus, era proeminente com ele, mesmo ele estando passando as adversidades, as consequências, melhor dizendo, do erro. Mas ele continua dizendo assim, no verso 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Davi tinha certeza que apesar de estar vivenciando as consequências do erro que ele fez, mas ele está dizendo que Deus é a sua fortaleza, que Deus é a sua glória, que Deus é o seu escudo. E aqui no verso 4, ele está dizendo: eu com a minha voz clamo. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 58, 9 diz: clama, então gritarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Davi tinha certeza que o Senhor é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, é o Deus que refaz, e é o Deus que ouve o clamor. No versículo 5 ele disse: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi aqui está dizendo que a vitória, ela vem do Senhor, e o Senhor estaria sustentando ele naquele momento mais adverso, no momento mais difícil. Não é diferente hoje para a igreja do Senhor. Ele que tem nos sustentado, Ele que tem feito com que a gente deite e durma, é Ele que tem estabilizado o nosso coração, a nossa ansiedade, aquelas questões, né, as conjecturas que muitas vezes nós tentamos fazer, tentamos argumentar e não sabemos, mas Ele é o Senhor que ouve dos céus. E Davi está dizendo: não terei medo, verso 6, de milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. No verso 7 ele disse: levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. E ele conclui no verso 8 dizendo, ele tinha confiança no Senhor, e ele conclui o verso 8 dizendo: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele tinha certeza que o Yeshua era o Salvador, e que Deus tinha bênção para dar aos seus filhos, principalmente a ele como chefe da nação. Creia nesta palavra, queridos. Tome posse desta palavra. E como Davi creu, apesar de estar passando pela consequência e a adversidade do erro que ele cometeu, mas ele tinha certeza de que Deus era a sua fortaleza, de que Deus era o seu escudo, de que Deus era a sua glória, de que ele clamava ao Senhor e tinha certeza que Deus estava ouvindo e que Deus era a sua vitória e que Deus era o seu Salvador. Vamos orar juntos? Se você puder orar comigo, vamos agradecer a Deus nesse momento. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estarmos neste momento falando contigo. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é fiel. A tua palavra nos ensina, Pai, nos mínimos detalhes. E nós te louvamos, Senhor, porque esta palavra que nos conduz, esta palavra que nos mantém em pé, esta palavra que tem nos alegrado, esta palavra que tem nos segurado, esta palavra que tem, ó Pai, nos mantido de cabeça erguida, olhando para cima, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. Nós te apresentamos todos os nossos familiares,
todos os irmãos em Cristo, te apresentamos esta nação, o presidente da República, cada estado desta nação, te apresentamos no teu nome, ó Pai, o planeta Terra, Senhor, a tua igreja nesta terra. Pai querido, no teu nome, nós te louvamos e te agradecemos para sempre. Amém.